Prêmios diários, as melhores odds você só encontra na Aposte Fácil. Não tá entendendo nada? Vê nesse QR Code e descubra. Relaxa e joga. E, cara, quero bater um ponto que você trabalhou muitos anos na Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes como um todo. 16 anos. 16 anos. Com certeza você já se cruzou, não sei se você trabalhou junto com o Luciano do Vale. Não trabalhei junto, mas cruzava de vez em quando. Você como narrador, né, também. Qual que é a sua avaliação em relação ao Luciano do Vale? Em relação a ele como profissional, que pra mim é um dos maiores. E como foi, de alguma forma, tá ali naquele métier todo que envolve, porque com a Rádio Bandeirantes você fez, acho que foram, você falou, né, 3 Olimpíadas, quantas Copas? 2. 2 Copas. E rodou o Brasil todo, né? Sim. O Luciano do Vale, pra mim, ele tá naquele time, eu falo trinca de ases, né? O triunvirato, que é Luciano do Vale, Galvão Bueno e Silvio Luiz. Pra mim foram os 3... Santa Trindade. Os 3 narradores que marcaram a minha vida, né? O Luciano, além de ser um desses 3, ele teve também ao seu favor, como se fosse um plus, a questão de desbravar outros esportes, de ser a marca da Bandeirantes, o canal do esporte, e ele trazer modalidades que o brasileiro nem sonhava em um dia ver na televisão. NBA. Né? Boliche, sinuca. E ele tornou popular essas modalidades, assim, que seria na época coisa de maluco, se a gente fosse pensar com racionalidade, né? Você tá louco? Botar sinuca na hora, quem que vai assistir um jogo de sinuca? Mas ele soube promover várzea, né? De tal maneira isso, mas ele soube promover tudo isso de tal maneira que ele criou rivalidade entre Rui Chapéu e Roberto Carlos na sinuca. Aí depois descobriram que o Rui Chapéu era corintiano e o Roberto Carlos era palmeirense. Virou Derby na sinuca. Virou Derby na sinuca. Imagina hoje ele com... louco, cara. Baianinho de Mauá. Imagina hoje o que ele faria. Cara. E ele popularizou o vôlei, o basquete, não eram esportes que as pessoas assistiam. Vôlei, ele deu muita ênfase. Aí ele botou um jogo no Maracanã, Brasil, e fez um torneio no Maracanã, chuva pra caramba, vôlei na chuva, o Bernaco, saque Jornada nas Estrelas. Foram momentos que ele proporcionou ao esporte brasileiro que fez dele o gigante que foi, né? Além de tecnicamente como narrador ele ser praticamente perfeito, né? Uma coisa brilhante. Ele teve esse lado, assim, esse plus, né? O Galvão Bueno, embora muita gente desça o cacete, mas eu falo, principalmente do nosso meio, que eu escuto falar mal do Galvão, eu falo que é inveja, cara. Porque cara, o Galvão ele é diferenciado. O Galvão é gigantesco. O Galvão é... Não dá pra falar nada do Galvão como carreira, como profissional, né, assim... E o que aconteceu com o Galvão, né? Que ele era da Globo, aí ele sai, aí depois ele volta pra Globo e revoluciona toda a história... Cara, ele foi pra Rede OM, que fez parceria com a Gazeta. Ele narrou Libertadores pela Rede OM, ele narrando e o Avalone comentando. Na Rede OM, que era uma emissora que existia do Paraná, veio um grupo lá, CNT, depois fizeram lá uma parceria de emissora. Pô, cara, o Galvão Bueno ele narrou Libertadores que o São Paulo foi campeão, se não me engano. Se eu não me engano. Pela Rede OM. Que era a Rede OM e TV Gazeta. Se eu não me engano, acho que foi algo assim. Então o Galvão, cara, até por ser também da Globo, que sempre foi a principal emissora em termos de audiência no Brasil, né? Então ele entrou nas casas de todo brasileiro e nas competições mais importantes. Então também a história do esporte brasileiro, sobretudo do futebol, tem a ver diretamente com a voz do Galvão Bueno, né? Fórmula 1 e futebol, né? Total. Você acha que existe um futebol antes e depois do Galvão? Assim, porque quando ele começou a narrar futebol na televisão, eu era muito pequeno, o Luciano do Vale, então pra mim não existiu antes, né? Porque quando eu comecei a assistir já era com eles. Já né? era eles. E até hoje, assim, o Galvão tá aí, né? Quer dizer, vai narrar a Copa agora em 2026, né? Quantos anos, né? Enfim, aí cada um sabe até onde tem que ir, ninguém tem que se meter também. Tá na hora, quem sabe que tá na hora é ele. Cada um se aposenta quando quer. Se tem empresa que contrata e ele quer, beleza, cara, e tem que respeitar. E escuta quem quer também, né? Não é obrigado. Ainda mais que vão ter outras alternativas que não quiser. Não gosto do Galvão. Então não vem Galvão, vê outro agora. Tem a nova geração agora, Casé com o Luizinho, eu acho muito Luizinho, bom. Fenômeno. Fenômeno demais. Ele é fera. Eu trabalhei no esporte interativo, né? Depois de tudo isso, eu fiquei 3 anos lá.
E eu trabalhei com eles, com o Jorge Igor, com o André Henning, com O Casé era estagiário já? Eu trabalhei com o Casé, sentado na redação do Esporte Interativo no Rio de Janeiro, contando piada e dando risada, e nem imaginava que ia ser o Casé que é hoje. Sim, sim. Isso 2016. 10 anos atrás. O que você acha que o esporte interativo foi essa categoria de base aí do que se tornou hoje a Casé TV? Todo mundo que saiu do esporte interativo é gigante Pedro hoje. Certeza. Todo mundo. O Jorge Igor, André Henning. Vitor Sérgio. Vitor, o VSR. Bruno Thaís Espinosa. Thaís Espinosa. Cara, muita gente boa. O que tinha A Isa naquela... Pagliari. O que tinha naquela do esporte interativo? Você sabe dizer? Cara, O segredo do esporte interativo. o segredo era gente competente, muita gente que entendia do que estava fazendo, e que se juntou e formou uma equipe brilhante, assim. E com uma linguagem já mais voltada para o público de hoje. Uhum. Né? A base do esporte interativo era um tipo de trabalho para alcançar os mais jovens. Né? Esse trabalho que a Casé faz hoje, o embrião foi o esporte interativo lá. Total. Né? E eu fui para lá em 2016, depois que eu saí do Grupo Bandeirantes, em 2015. O André Henning, que era meu amigo já de muitos anos aqui de São Paulo, trabalhou na Band FM também. E aí eu saí da Bandeirantes, falei com o André, aí eu falei, André, e aí, não sei o quê. Pô, cara, a gente tava falando justamente de alguém que tivesse um perfil assim, agora você me liga e esse perfil que a gente tá falando é o seu. Putz, que legal. Só que você teria que vir pro Rio de Janeiro, cara. Eu vou pra China, cara. Cara. Vamos aí, né? E aí, só que você tem que morar no Rio, cara. Eu dou um jeito, cara. Eu moro na praia, faço qualquer coisa, mas vou. E aí fui, cara. Em janeiro eu comecei lá de 2016. Eles tinham um projeto de fazer também, abrir um estúdio em São Paulo. E esse projeto era para abrir o estúdio em São Paulo em março ou abril de 2016. Então eu iria em janeiro para ficar lá uns 2, 3 meses e voltar para São Paulo. E aí, cada vez que tinha uma previsão de inaugurar o estúdio em São Paulo, deu problema na fiação, problema na tubulação, o pintor faltou, a luz acabou. Eu sei que o estúdio em São Paulo foi inaugurado em janeiro de 17. Ou seja, eu fiquei 1 ano no Rio de Janeiro, mas eles foram tão legais comigo, porque eu deixei minha família aqui, na época minha esposa, meus filhos pequenos, não sei o quê. E aí eu não tinha dinheiro para ficar indo e voltando para São Paulo. Os caras começaram a cada 15 dias me pagar viagem para vir para São Paulo, ficar em São Paulo um fim de semana, deixava eu ficar de folga fim de semana, 3 dias às vezes, para ficar com a minha família, depois voltava, aí tudo pago por eles. Então, essa parte humana também me pegou bastante no esporte interativo, com a direção que tinha, né? Foi muito legal, cara. E quando a gente veio para São Paulo em 17, a inauguração do estúdio foi num programa que, para mim, foi uma grande experiência, maravilhosa experiência, que foi apresentar um programa diário, que era o Mais 90, que era todo dia às 3 da tarde, e que eu tinha ao meu lado só gente louca comentando, que era muito legal, que era porradaria todo dia. Ricardo Martins, Alexandre Pretzel, Ademir Quintino, Mauro Betting, André Henning, Gustavo Zupac, Márcio Spímpolo, Alfredo Loeblin, Emerson Leão, o Rivelino participava de vez em quando, o Zico veio participar uma vez. Era uma equipe, cara, o Vitor Sérgio. Porra, cara. Era muito legal. E foi um programa de maior audiência do esporte interativo. Maior audiência. A gente às vezes ganhava do Fox Sports Rádio. Isso que a gente ganhava. Era meio que rival do Fox. Tinha momentos de horário que batia. E várias vezes a gente ganhava na audiência. Várias vezes. Eu lembro de assistir muito. Várias vezes, cara. E assim. E foi uma experiência pra mim maravilhosa, porque eu era apresentador aqui. Eu tinha que administrar todos aqueles malucos querendo gritar e brigar um com o outro. E era só cobra grande. Pô, né? só cobra criada. Só. E aquilo lá foi muito legal, cara. Aí depois houve lá a questão da venda do esporte interativo pra Turner, né? O grupo lá dos Estados Unidos. Aí já começou a mudar, virou TNT, virou. Aí tiveram que se desfazer de todo aquele projeto que tinha maravilhoso, enfim. E aí foi acabando, né? Chegou, acho que 2018, 2019, eu saí, né? E aí, cara, a gente tá falando dos narradores, né? Do que a gente tá vai voltou. Então, aí eu falei do Luciano do Vale e do Galvão. Só que o Silvio, pra mim, pro meu jeito de ser, pra minha personalidade, pela forma como eu gosto de viver a vida, de trabalhar, o Silvio Luiz era o meu espelho. Sério? Eu olhava o Silvio Luiz pra fazer o meu trabalho, a minha narração. Porque eu era apaixonado pela forma como o Silvio Luiz brincava com o futebol, com a narração e como ele sabia usar como ninguém a imagem do jogo para trabalhar do jeito que ele gostava de fazer. Então, assim, aparecia um pipoqueiro na arquibancada. Hoje, se aparece, o narrador nem fala, é uma imagem do jogo lá. Se é o Silvio Luiz,
Ô, amigo, Explorava, quanto né? é que é essa pipoca aí? Ô! E assim, no meio da transmissão, no meio da narração, apareceu um cara banguelo, sem entender? Ô, filho, tá faltando o centroavante aí, querido. E aí, no meio da narração, Silvio Ele era Luiz, né, cara? genial, genial. Pô, e os bordões, não sei o que, então eu era amarrado desde criança nas narrações do Silvio Do Luiz, Silvão. pela palhaçada, pela brincadeira que ele fazia, uma transmissão diferente, extrovertida. E quando eu comecei a ter a oportunidade de narrar, principalmente na televisão, eu quis. A gente às vezes precisa ter referências para poder também construir o seu perfil, né? E eu achei que combinava mais com o meu jeito, né? Tanto é que no esporte interativo, que eu tive assim uma experiência mais contínua como narrador de televisão, eu já tinha narrado a Copa do Mundo, por exemplo, de 2014 no Band Esportes. Eu fiz a Copa do Brasil de 2014. Narrei jogos, tudo, assim, viajei, fui na Fonte Nova, assim, Viveu a Copa? vivi a Copa, né? Inclusive o Pedrinho era meu comentarista, que hoje é Caramba, presidente do que Vasco. legal. Caramba, cara. Ele E começou com você? Na época da Bandeirantes ali, né? E só que no esporte interativo eu era narrador mesmo de fazer tudo. Uhum. E naquela época o esporte interativo ele transmitia campeonatos que nós aqui em São Paulo, por exemplo, no sul do país, nós não imaginávamos que poderia dar certo. O esporte interativo acreditou naquilo. Copa do Copa do Nordeste. Nordeste, Copa Verde, Campeonato Potiguar, Campeonato Alagoano, sabe? Copa Verde. Exato. E aí, cara, isso aí, nós do esporte interativo na época éramos ídolos no Nordeste. A gente Sim. chegava para fazer algum jogo no Norte e Nordeste do Brasil, Centro-Oeste, por conta de alguma emissora que eles chamam do eixo, né? Rio São Aham. Paulo, não sei o quê. Dá valor para essas competições, cara, os profissionais de esporte interativo eram tratados como reis nesses lugares, porque eles tinham como referência as pessoas que faziam ir pro Brasil inteiro as competições deles, Sim. né? Hoje a Copa do Nordeste tá Hoje no todo Sport mundo TV, quer. tá Hoje todo todo mundo mundo quer. virou, né? Você pegou na planta. Ó. Virou gourmet. A gente, é que a gente plantou lá e hoje Agora tem varanda. os grandões colhem, né? Os frutos que foram, as sementes que foram plantadas naquela época. E assim, mas naturalmente o nível técnico de vários jogos desses não era como o nível técnico do Brasileirão, da Série A, muito menos. Hoje nivelou, mas antigamente não. E aí, isso meio que casou com o meu jeito de narrar, que eu Descontraído. espelhava no Silvio Luiz. E aí o jogador, quando eu cometia um erro bizarro em campo, em vez de eu só falar, olha só, não sei o quê, eu esculhambava, dava sarro, dava risada na transmissão. Olha, e virou um negócio meio assim. Tem até um vídeo no YouTube aí, que se você for procurar, acho que o título acho que é o narrador mais louco do Brasil. Né? Viralizou para ter acho que 3 milhões, não sei lá quantos milhões de visualizações lá. vai ser a thumb do Dá uma corte. olhada. O Bota aí. narrador mais louco do Brasil. Cara, Dá uma e olhada aí é um aqui. compilado de lances que eu narrei no esporte interativo, eu nem sei quem fez. Mas genial, genial. E aí, cara, isso aí na época, pô, chamou atenção pra caramba ali, né? 2,8 milhões. Então, aí assim, tem vários lances bizarros, o cara tá cara a cara, chuta a bola fora do estádio, e eu, porra, Cara, 9 anos atrás. Sensacional. é Que isso, loucura. 2016, Que loucura. E essa força do esporte interativo já era essa linguagem da internet, né? Já era. Na TV. já, e tem muito a ver com o meu jeito, assim, sabe, de lidar com o esporte. Eu acho que o esporte é entretenimento, é alegria, é brincadeira. Pô, e o Silvão tinha vários bordões Porra. icônicos, né? Como que era aquele da cozinha? Pelas que barbas eles do cantei- profeta. Não, esse aí é arredondo o seu daí, que eu arredondo o meu daqui. Era vários, O vários. próprio gol era diferente, né? Olha, gol. Olha o lance! Foi ele! Palmeiras! Confira comigo no replay! Foi Que ele! saudade do Silvão, cara. Assisti Série B com ele demais na Nossa, Rede total. TV, Na cara. Rede TV, né? Rede TV, total. tá louco. Eu trabalhei muitos anos com o Silvio Tem na uma Rádio Bandeirantes. história. Na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fala, tropa. Gostou desse corte Prime? Pô, deixa seu like, dá uma moral pra gente. Curte, compartilha e se inscreva no canal Estagiários. Hey!